Bem-vindos à nossa terceira aula do mini curso sobre o livro As Seis Lições de Ludwig von Mises. Para quem está chegando aqui agora, lembrem-se, trata-se da transcrição das seis palestras que Mises proferiu na Argentina em 1959, a convite do professor Alberto Benegas Lynch para um público muito seleto. E, como estamos fazendo, compartilhando diretamente do PDF, uma leitura maravilhosa. Segunda lição, o socialismo. E nesta lição, Mises vai apresentar a teoria da liberdade econômica ser não existir qualquer outra liberdade sem a liberdade econômica. E como isso se dá. E também a questão do que vem a ser essa tal liberdade que só existe no âmbito das relações sociais. O socialismo. Estou em Buenos Aires a convite do Centro de Difusão da Economia Livre. Que vem a ser economia livre? O que significa esse sistema de liberdade econômica? A resposta é simples. É a economia de mercado. É o sistema. Então, o que é liberdade econômica? É o sistema de cooperação dos indivíduos na divisão social do trabalho a ser realizado pelo mercado. E esse mercado não é um lugar, é um processo. É a forma pela qual, ao vender e comprar, ao produzir e consumir, as pessoas estão contribuindo para o funcionamento global da sociedade. Tá certo? Então, o mercado não é um lugar, é um processo. Mercado é um processo, tá certo? Quando falamos, quando falamos desse sistema de organização econômica, a economia de mercado, ou seja, a economia de mercado, esse sistema de organização econômica, empregamos a expressão liberdade econômica. Frequentemente as pessoas se equivocam quanto ao seu significado, supondo que liberdade econômica seja algo inteiramente dissociado de outras liberdades e que estas outras liberdades possam ser preservadas mesmo na ausência da liberdade econômica, porque muitos reputam as outras liberdades, por exemplo, de imprensa, de culto religioso, de expressão, de ir e vir, algo que seja mais importante do que a liberdade econômica. E alguns podem estar pensando, pô, Rodrigo, aí você está exagerando. Você quer colocar a liberdade econômica no mesmo patamar da liberdade de expressão? Não há liberdade de expressão sem liberdade econômica. É isso que Mises está dizendo. Mas liberdade econômica significa, na verdade, que é dado às pessoas que possuem o poder de escolher o próprio modo de se integrar ao conjunto da sociedade. Então, Mises está falando, mas liberdade econômica significa, na verdade, que é dado para as pessoas que a possuem, ou seja, que possuem a liberdade econômica, o poder de escolher o próprio modo de se integrar ao conjunto da sociedade. A pessoa tem o direito de escolher sua carreira, tem liberdade para fazer o que quiser. E é só através da liberdade econômica. Calma que nós vamos nos aprofundar. É óbvio que não compreendemos liberdade no sentido que hoje tantos atribuem à palavra. O que queremos dizer é antes que, através da liberdade econômica, o homem é libertado das condições naturais. Através da liberdade econômica, prestem atenção, o homem é libertado das condições naturais. Nada há na natureza que possa ser chamado de liberdade. Há apenas a regularidade das leis naturais. Ou seja, na natureza não existe tal coisa como liberdade. Há apenas a regularidade das leis naturais a que o homem é obrigado a obedecer para alcançar qualquer coisa. Se eu quiser transformar uma corda em cipó, eu vou precisar retirar a corda da floresta, trançá-la e transformá-la em cipó. Para ser meu, vou ter que defendê-la. Quando se trata de seres humanos,
Atribuímos para a palavra liberdade o significado exclusivo de liberdade na sociedade. Então, para seres humanos, a palavra liberdade, então aqui não seria nem o acraseado, mas não tem como, vou ter que grifar a crase. A palavra liberdade tem um significado exclusivo de liberdade na onde? Em qualquer lugar? Não. Tão somente nas relações sociais. Esse é o ponto. Não obstante, muitos consideram que as liberdades sociais são independentes umas das outras. Então tem gente que fala: não, não, não. A sociedade não pode ter todas as liberdades. A liberdade X é mais importante que a Y, que a Z. Os que hoje se intitulam liberais, é que Mises já está criticando, porque em 1959 ele já está criticando lá nos Estados Unidos as pessoas que se falavam liberais, os democratas. Tem reivindicado programas que são exatamente o oposto das políticas que os liberais do século XIX defendiam em seus programas liberais. O que significa isso? E ainda no Brasil, hoje, muita gente que se chama liberal, por exemplo, o Paulo Guedes não é liberal, ele é um monetarista. Se ele acha que a política monetária tem que ficar sob a tutela do governo, quem defende Banco Central não é um liberal. Os pretensos liberais de nossos dias sustentam a ideia muito difundida de que as liberdades de expressão, de pensamento, de imprensa, de culto, de encarceramento sem julgamento, podem todas elas ser preservadas mesmo na ausência do que se conhece como liberdade econômica. Então, aqui, ó, os pretensos. Então, Mises não consideram liberais essas pessoas, porque não precisa surgir uma nova palavra para defender o que nós, liberais, e hoje a gente chama liberais, minarquistas, austríacos, nós não precisamos de outra palavra, era liberal. De nossos dias sustentam a ideia muito difundida de que as liberdades de expressão, de pensamento, de imprensa, de culto, de encarceramento sem julgamento, podem todas elas ser preservadas mesmo na ausência do que se conhece como liberdade econômica. Não se dão conta de que, num sistema desprovido de mercado, em que o governo determina tudo, todas as outras liberdades são ilusórias, ainda que postas em forma de lei e inscritas na Constituição. Ou seja, sem liberdade econômica, não há nenhuma outra liberdade. Ou seja, o que nós vivemos no Brasil, não hoje com esse Supremo, que é um tribunal de exceção, mas sempre. Nós só estamos vivendo hoje o resultado de tudo aquilo que nós planejamos, aceitando a Constituição de 88. Com a Constituição de 88, com um Estado pensado na Constituição de 88, o resultado é o que nós estamos vivendo hoje. O cerceamento direto de todas as outras liberdades de forma contundente quando o próprio Estado não consegue mais manipular a economia. E aí só resulta a verdadeira demonstração daquilo que foi planejado. Ou seja, um Estado intervencionista que aceita agência reguladora, seja ela qual for, que aceita o município com uma secretaria de planejamento que diz como você deve construir a sua casa, que tamanho da janela você tem que adotar, tudo isso resulta no que nós estamos vivendo no Supremo. Temos como exemplo a liberdade de imprensa. Se for o dono de todas as máquinas impressoras, o governo determinar o que deve e o que não deve ser impresso. Ora, se o governo dá concessão das emissoras de televisão, as emissoras de televisão são subservientes ao governo e só vão publicar aquilo que não deixem ele bravinho. Se há alguém que regula alguma coisa, os jornais, as revistas, todas as coisas, se o Supremo diz que se você vai entrevistar uma pessoa e ela fala uma besteira, que ele julga uma apologia ao crime, você vai ser punido, dono da rádio, você não vai deixar qualquer pessoa falar, você vai ficar criando uma autocensura. Se você cria uma alíquota muito cara para o papel, quem que vai conseguir imprimir um jornal? Quem que vai conseguir transmitir as ideias? Nesse caso, a possibilidade de se publicar qualquer tipo de crítica para as ideias oficiais torna-se praticamente nula. A liberdade de imprensa desaparece, mas não porque teve uma lei dizendo: olha, a liberdade de imprensa não pode.
mas simplesmente porque o governo manda nos fatores de produção que viabilizam a liberdade de imprensa. Esse é o ponto-chave. E o mesmo se aplica a todas as demais liberdades. Quando há economia de mercado, o indivíduo tem a liberdade de escolher qualquer carreira que deseje seguir, de escolher seu próprio modo de inserção na sociedade. Nenhum sistema socialista é diferente. Perdão, num sistema socialista é diferente. As carreiras são decididas por decreto do governo. Ninguém quer ser pedreiro. Todo mundo quer ser engenheiro. Então o governo tem que dizer quem vai ser pedreiro. Este, né, o governo socialista pode ordenar para as pessoas que não lhe sejam gratas, aquelas cuja presença não lhe pareça conveniente em determinadas regiões, né, o Rodrigo que pensa muito liberalisticamente, vai para lá na Sibéria, que se mudem para outras regiões e outros lugares. E sempre há como justificar e explicar semelhante procedimento. Declara-se que o plano governamental exige a presença desse eminente cidadão a 5.000 milhas de distância do local onde ele estava sendo, ou poderia ser incômodo aos detentores do poder. Ah, Rodrigo, não, você é um grande liberal, nós somos socialistas, privilegiamos a liberdade de expressão, só que você vai ter que trabalhar lá no meio da Amazônia, sozinho, sem rádio, sem nada, porque lá você é essencial, né? É verdade que a liberdade possível numa economia de mercado não é uma liberdade perfeita no sentido metafísico. Não existe perfeição no nosso mundo. Mas a liberdade perfeita, como a perfeição, não existe. É só no âmbito da sociedade que a liberdade tem algum significado. Os pensadores que desenvolveram no século XVIII a ideia de lei natural, sobretudo Jean-Jacques Rousseau, acreditavam que um dia, num passado remoto, os homens haviam desfrutado de algo chamado liberdade natural. E o que Mises condena é justamente o direito natural. Não existe esse direito natural, essa liberdade natural. O que existem são regras que foram consolidadas por uma ordem espontânea que regra nosso mercado numa sociedade de livre mercado, entendendo efetivamente o que quer dizer livre mercado. Liberdade econômica, que nós descrevemos ali acima. Mas nesses tempos remotos, os homens não eram livres. Estavam à mercê de todos os que fossem mais fortes que ele mesmo. As famosas palavras de Rousseau, abre aspas, o homem nasceu livre e se encontra acorrentado em toda parte. Talvez soem bem, mas na verdade o homem não nasceu livre. O homem nasce miserável, dependendo dos outros. Nasceu como uma frágil criança de peito. Eu costumo dizer, crianças são escravas de seus pais, são propriedades privadas de seus pais. E qualquer tese de tentar combater isso leva ao socialismo. Sem a proteção dos pais, sem a proteção proporcionada a esses pais pela sociedade, não poderia ter sobrevivido. Liberdade na sociedade significa que um homem depende tanto dos demais como estes dependem dele. A sociedade, quando regida pela economia de mercado, pelas condições de economia livre, apresenta uma situação em que todos prestam serviços aos seus concidadãos e são, em contrapartida, por eles servidos. A sociedade, vou ler novamente, a sociedade, quando regida pela economia de mercado, pelas condições da economia livre, isso é a economia de mercado, as condições de economia livre, apresenta uma situação em que todos prestam serviços aos seus concidadãos e são, em contrapartida, por eles servidos. Acredita-se que existem na economia de mercado chefões que não dependem da boa vontade e do apoio dos demais cidadãos. As pessoas acham isso, porque a gente vê JBS, monopólio, mas só há monopólio porque o Estado permite. Não, mas o Estado tem um ECAD que não permite. Permite. Quando cria uma agência reguladora que complica demais a entrada de alguém que queira matar um boi no pasto para vender a carne sem selo de inspeção federal, para quem queira comprar sem selo de inspeção federal pagando mais barato, quando o Estado não deixa isso, ele cria o monopólio. Só existe monopólio com o Estado. Sem o Estado não há monopólio. Ou ainda que houvesse um monopólio, não existiria muito contundentemente falando preços monopolísticos, que é o grande problema.
Os capitães de indústria, os homens de negócio, os empresários seriam os verdadeiros chefões do sistema econômico, na cabeça desses caras. Mas isso é uma ilusão. Quem manda no sistema econômico são os consumidores. São os consumidores que mandam no sistema econômico. Essa é a grande verdade que a gente aprende quando estuda a fundo a economia austríaca e as teses universais e verdadeiras. Quem manda no sistema econômico não são os chefões, o rei do chocolate, são os consumidores. São os consumidores que não pagam a mais pelo pãozinho, porque quem está fazendo ele é alguém que entrou por cota do PCD e produz menos, por exemplo. Os consumidores, nós consumidores todos, nós queremos o melhor e mais barato, sempre. Não queremos saber se a empresa é ESG ou seja lá o que for. Por isso que as empresas ESG têm que ter lei estatal para obrigá-las, porque senão aquele que fizer mais barato leva e melhor. Se estes deixam de prestigiar um ramo de atividade, os consumidores, os empresários deste ramo são compelidos a abandonar sua eminente posição no sistema econômico ou a ajustar suas ações aos desejos e às ordens do soberano consumidor. Este é o ponto. Os consumidores são soberanos e são implacáveis. Só compram aquilo que são melhor e mais barato. Uma das mais notórias divulgadoras do comunismo foi Beatriz Potter, nome de solteira de Lady Passfield, também muito conhecida pelo nome do marido, Sidney Webb. Socialistas, socialistas, né, vai ver quem que era ela. Essa senhora, filha de um rico empresário, trabalhou quando jovem como secretária do pai. Em suas memórias, ela escreve: nos negócios de meu pai, todos tinham de obedecer às ordens dadas por ele, o chefe. Só a ele competia dar ordens. A ele ninguém dava ordem alguma. Mimadinha que achava que o pai era mandava em tudo e tal. Esta é uma visão muito acanhada. Seu pai recebia ordens dos consumidores, dos compradores. Lamentavelmente, ela não foi capaz de perceber essas ordens. Não foi capaz de perceber o que ocorre numa economia de mercado, exclusivamente voltada que estava para as ordens expedidas dentro dos escritórios ou da fábrica do pai. Então ela só via o mundinho, né, que o empregado também vê. Ah, o patrão é malvadão, o patrão é chato, o patrão que manda, é o patrão que manda. Mandatário só porque recebeu herança, recebeu dinheiro, porque é o capitalista. E, na verdade, o patrão é só aquele que passa as ordens do mercado consumidor para os funcionários. Ele está sujeito a ter que fechar seu negócio, se não atender a essas ordens. Diante de todos os problemas econômicos, devemos ter em mente as palavras que o grande economista francês Frédéric Bastiat, e aqui é um dos livros que linka o minarquismo austríaco, o liberalismo minarquista austríaco, à ação humana e a Bastiat. As seis lições é um belo apanhado disso. Usou como título de um de seus brilhantes ensaios, Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. O que se vê e o que não se vê. É um dos próximos mini cursos nossos. Está até aqui já o livro para mostrar para vocês. É um dos nossos próximos mini cursos. Vocês vão ver que Bastiat, além de jurista, assembleando lá da primeira constituinte francesa, brigando com os legisladores para não fazerem porcaria e manter o livre mercado, a liberdade econômica. Ele também escreve, é um grande economista. É por isso que Mises e Bastiat, para mim, são os dois pais do minarquismo austríaco, né? Para compreender como funciona um sistema econômico, temos de levar em conta não só o que pode ser visto, mas também o que não pode ser diretamente percebido. Este é o ponto-chave. Por exemplo, uma ordem dada por um chefe a um contínuo pode ser ouvida por aqueles que estejam na mesma sala, pela filha. O que não se pode ouvir são as ordens dadas ao chefe por seus clientes. Esse é o ponto. O fato é que, no sistema capitalista, os chefes, em última instância, são os consumidores. Não é o Estado, é o povo que é soberano. Prova disso é o fato de que
lhe assiste o direito de ser tolo. Eu vou grifar isso tudo, porque agora dizem que querem acabar com o tigrinho. Com o tigrinho, não, não só com o tigrinho, mas com as bets. Querem acabar com as bets, porque o ser humano que vota e elege aquele deputado que apareceu na televisão dizendo que ia acabar com as bets, não sabe o que quer. Então a gente tem que proteger ele, mas eles sabem votar. É o que nós vimos no minicurso do livro A Lei, a discussão de Bastiat sobre isso. O fato é que no sistema capitalista, os chefes, em última instância, são os consumidores. Não é o Estado, é o povo que é soberano. E prova disto é o fato de que lhe assiste o direito de ser idiota, de gastar todos os seus recursos numa bet. Este é o privilégio do soberano. Poder ser touro, esse é o privilégio do soberano. Assiste-lhe o direito de cometer erros. Ninguém o pode impedir de cometê-los, embora, obviamente, deva pagar por eles. Deixou tudo que tinha, não tem dinheiro para saúde, o governo não tem que dar saúde para ele, nem educação para os filhos dele, se ele gastou tudo com as bets. Quando afirmamos que o consumidor é supremo ou soberano, não estamos afirmando que está livre de erros, que sempre sabe o que melhor lhe conviria. Muitas vezes os consumidores compram ou consomem artigos que não deviam comprar ou consumir. Mas a ideia de que uma forma capitalista de governo pode impedir, através de um controle sobre o que as pessoas consomem, que elas se prejudiquem, é falsa. A visão do governo como uma autoridade paternal, um guardião de todos, é própria dos adeptos do socialismo. Ou seja, quando um cara do PL aparece na televisão falando que vai proibir as bets, ele é um socialista. Ele é um socialista. Quando alguém fala que vai proibir as drogas, ele é um socialista. Nos Estados Unidos, o governo empreendeu certa feita, há alguns anos, uma experiência que foi qualificada de nobre. Essa nobre experiência constituiu numa lei que declarava ilegal o consumo de bebidas tóxicas, uísque, cerveja. Não há dúvida de que muita gente se prejudica ao beber conhaque e uísque em excesso. Algumas autoridades nos Estados Unidos são contrárias até mesmo ao fumo, ao cigarro. Que na época de Mises, em 59, na Argentina, todo mundo fumava, era natural fumar. Falasse que alguém ia proibir o cigarro em algum lugar, dentro do avião, alguém ia falar, vocês estão loucos. Burrice. E é uma burrice. Certamente há muitas pessoas que fumam demais, não obstante o fato de que não fumar seria melhor para elas. Claro, questão de saúde a gente sabe. Não tem isso, a gente sabe. Isso suscita um problema que transcende em muito a discussão econômica. Põe a nu, deixa pelado o verdadeiro significado de liberdade. Ora, se você vai proibir o cigarro para que a pessoa não se prejudique, você está cerceando o direito de liberdade dela sobre o corpo dela. Se admitirmos que é bom impedir que as pessoas se prejudiquem bebendo ou fumando em excesso, haverá quem pergunte: será que o corpo é tudo? Não seria a mente do homem muito mais importante? Não seria a mente do homem o verdadeiro dom, o verdadeiro predicado humano? Se dermos ao governo o direito de determinar o que o corpo humano deve consumir, de determinar se alguém deve ou não fumar, deve ou não beber, nada poderemos replicar a quem afirme. Mais importante ainda que o corpo é a mente, é a alma. E o homem se prejudica muito mais ao ler maus livros, ouvir música ruim e assistir a maus filmes. É, pois, dever do governo impedir que se cometam esses erros. Hã? Então vamos cercear o direito do Renato 38 falar, do Monark, de todo mundo, porque a mente é mais importante que o corpo. Se nós vamos proibir cigarro, drogas, tudo, nós temos que proibir as pessoas que podem trazer coisas que vão estragar a mente humana. E como todos sabem, por centenas de anos, os governos e as autoridades acreditaram que esse era de fato o seu dever. Lista de livros proibidos. Até hoje a pessoa não pode se declarar no Brasil, que se diz livre, que tem liberdade de expressão, se declarar, por exemplo, nazista. Ele não pode. Ele não pode ter liberdade de culto ao nazismo. Rodrigo, você está defendendo? Claro que não, estou defendendo o direito da pessoa de ser. E eu saber que. E ela declarar que é, para eu saber que ela é uma idiota. Agora, se eu não sei que ela é uma idiota, porque o governo esconde isso de mim, eu estou sendo prejudicado.
Nem isso aconteceu, nem isso aconteceu apenas em épocas remotas. Não faz muito tempo, houve na Alemanha um governo que considerava seu dever discriminar as boas e as más pinturas. Boas e más, é claro, do ponto de vista de um homem que na juventude fora reprovada no exame de admissão à Academia de Arte em Viena, ou seja, Hitler. Hitler, o governo alemão, às vezes dizia o que era boa e má arte. E tornou-se ilegal expressar concepções sobre arte e pintura que divergissem daquela do Führer Supremo. A partir do momento em que começamos a admitir que é dever do governo controlar o consumo de álcool do cidadão, que podemos responder a quem afirme ser o controle dos livros e das ideias muito mais importante. Ora, a partir do momento em que começamos a admitir que é dever do governo controlar o consumo de álcool do cidadão, o que podemos responder a quem afirme ser o controle dos livros e das ideias muito mais importante do que o controle do fumo e do álcool? Liberdade significa realmente liberdade para errar. Liberdade significa efetivamente liberdade para errar. Este é o ponto-chave. Isso precisa ser bem compreendido. Podemos ser extremamente críticos, perdão, com relação ao modo como nossos concidadãos gastam seu dinheiro e vivem sua vida. Podemos falar, é burro, é idiota. Ah, mas não pode chamar outro de idiota porque isso magoa ele. Não, isso aqui não existe. Podemos considerar o que fazem absolutamente insensato e mal. Numa sociedade livre, todos têm, no entanto, as mais diversas maneiras de manifestar suas opiniões sobre como seus concidadãos deveriam mudar seu modo de vida. Eles podem escrever livros, escrever artigos, fazer conferências. Você pode tentar convencer os outros de que o outro está falando uma mentira sobre você ser idiota. O que você não pode é proibi-lo disso. Podem até fazer pregações na esquina se quiserem. E faz-se isso em muitos países. Mas ninguém deve tentar policiar os outros no intuito de impedi-los de fazer determinadas coisas simplesmente porque não se quer que as pessoas tenham liberdade de fazê-la. Então, quando o governo brasileiro diz que você não pode se declarar nazista, ele está tirando, ele está policiando, te impedindo de falar alguma coisa. E tudo começa de boa. Ah, mas isso é para o bem. Não existe nada para o bem em impedir as pessoas de fazerem o que quiserem fazer. Ela não pode agir como nazista e matar alguém, porque ela vai pagar por esse preço, se tornando escrava da família que perdeu seu ente querido, perdendo a liberdade e sua vida. É essa a diferença entre escravidão e liberdade. O escravo é obrigado a fazer o que seu superior lhe ordena que faça, enquanto o cidadão livre, e é isso que significa liberdade, tem a possibilidade de escolher seu próprio modo de vida. Ou seja, você não pode usar drogas porque o Estado não deixa? Você é um escravo do Estado. Ah, mas eu não gosto mesmo de droga, então tá bom. Ah, então você, tudo bem. Então você não iria usar, então ele está proibindo algo que você não ia fazer, você não considera assim escravo. Só que daí a ele te impedir de fazer alguma coisa é o próximo passo. É a história da pessoa que se acha feliz por ser o último a ser, ou um dos últimos a ser comido pelo jacaré. Sem dúvida, esse sistema capitalista pode ser, e é de fato, mal usado por alguns, que produzem coisas que pode ser que prejudiquem a vida dos outros. É certamente possível fazer coisas que não deveriam ser feitas. Mas se tais coisas contam com a aprovação da maioria do povo, como por exemplo a droga, uma voz discordante terá sempre algum meio de tentar mudar as ideias de seus concidadãos. Pode tentar persuadi-los, convencê-los, mas não pode tentar constrangê-los pela força policial do governo. Esse é o princípio do poder verdadeiro. Você pode falar o que você quiser do negócio do outro. Você pode chamar o outro de idiota. Ele é que tem que provar, então, que não é convencendo a maioria de que você é um mentiroso ao chamá-lo de idiota. Isso é liberdade de expressão. Você tem direito de tentar convencer todo mundo a derrubar o governo, o Estado Democrático de Direito. Você tem direito até de falar para todo para o seu time. Se você não fez algo, aquilo não é crime. Por isso que como é que pode julgar o Bolsonaro que não cometeu um ato de atentado efetivo? E eu não sou bolsonarista, todo mundo que me conhece sabe disso.
na economia de mercado, eu sou um mileísta, se quiser me chamar de algum político aí, vai. Na economia de mercado, todos prestam serviços a seus concidadãos ao prestarem serviços a quem? A si mesmo. É o egoísmo seu de querer ganhar mais que faz com que você tente vender melhores produtos e mais baratos aos outros. O seu egoísmo faz com que você tente vender para os outros mais baratos e mais eficientemente. Sendo que você é uma pessoa que atende melhor a todo mundo. Era isso o que tinham em mente os pensadores liberais, corretamente compreendidos, de todos os grupos e indivíduos que constituem a população. E foi essa doutrina da harmonia de interesses que os socialistas se opuseram. Falaram de um conflito irreconciliável de interesses entre vários grupos, o que é uma mentira. É justamente o seu egoísmo que atende melhor os outros. O que significa isso? Quando Karl Marx, no primeiro capítulo do Manifesto Comunista, esse pequeno panfleto que inaugurou seu movimento socialista, sustentou a existência de um conflito inconciliável entre as classes, só pôde evocar como ilustração a sua tese. Para a sua tese, exemplos tomados das condições da sociedade pré-capitalista. Então, que fique muito entendido aqui que no Manifesto Comunista, Marx só conseguiu trazer para ilustrar seu conceito, para validar sua tese, exemplos tomados das condições da sociedade pré-capitalista. Nos estágios pré-capitalistas, a sociedade se dividia em grupos hereditários de status. Na Índia, denominados castas. Numa sociedade de status, um homem não nascia, por exemplo, o cidadão francês. Nascia na condição de membro da aristocracia francesa, ou da burguesia francesa, ou do campesinato francês. Durante a maior parte da Idade Média, era simplesmente um servo, e a servidão na França ainda não havia sido inteiramente extinta, mesmo depois da Revolução Americana. Em outras regiões da Europa, a sua extinção ocorreu ainda mais tarde. Mas a pior forma de servidão, forma que continuou existindo mesmo depois da abolição da escravatura, era a que tinha lugar nas colônias inglesas. O indivíduo herdava seu status dos pais e o conservava por toda a vida. Transferia-o aos filhos. Cada grupo tinha privilégios e desvantagens. Os de status mais elevados tinham apenas privilégios e o de status inferior só desvantagens. E não restava ao homem nenhum outro meio de escapar dessas desvantagens legais impostas por seu status, senão a luta política contra as outras classes. Nessas condições, podia-se dizer que havia um conflito inconciliável de interesses entre senhores de escravos e escravos, porque o interesse dos escravos era livrar-se da escravidão, da qualidade de escravos. E sua liberdade significava para os seus proprietários uma perda de propriedade. Assim sendo, não havia dúvida de que tinha de existir forçosamente um conflito inconciliável de interesses entre os membros das várias classes. Não devemos esquecer que nesses períodos em que as sociedades de status predominaram na Europa, bem como nas colônias que os europeus fundaram posteriormente na América, as pessoas não se consideravam ligadas de nenhuma forma especial às demais classes de sua própria nação. Sentiam-se mais solidárias com os membros de suas classes nos outros países. Um aristocrata francês não tinha os franceses das classes inferiores na conta de seus concidadãos. Aos seus olhos, eles não eram mais que a ralé, que não lhes agradava. Seus iguais eram os aristocratas dos outros países. Os da Itália, da Inglaterra, da Alemanha, por exemplo. O efeito mais visível desse estado de coisas era o fato de os aristocratas de toda a Europa falarem a mesma língua, o francês, idioma não compreendido fora da França pelos demais grupos da população. As classes médias, a burguesia, tinham sua própria língua, enquanto as classes baixas, o campesinato, usavam dialetos locais, muitas vezes não compreendidos por outros grupos da população. O mesmo se passava em relação aos trajes.
Quem viajasse de um país para outro em 1750 constataria que as classes mais elevadas, os aristocratas, se vestiam em geral de maneira idêntica em toda a Europa. Não dependia do país. E que as classes baixas usavam roupas diferentes. Vendo alguém na rua, era possível perceber de imediato, pelo modo como se vestia, a sua classe e seu status. É difícil avaliar o quanto essa situação era diversa da atual. Se venho dos Estados Unidos para a Argentina e vejo um homem na rua, não posso dizer qual é o status. Concluo apenas que é um cidadão argentino, não pertence a nenhum grupo sujeito a restrições legais. Isto é algo que o capitalismo nos trouxe. Sem dúvida, há também diferenças entre as pessoas no capitalismo. Há diferenças em relação à riqueza. Diferenças estas que os marxistas equivocadamente consideram equivalentes àquelas antigas que separavam os homens na sociedade de status. Numa sociedade capitalista, as diferenças entre os cidadãos não são como as que se verificam numa sociedade de status. Na Idade Média, o, e mesmo bem depois, em muitos países, uma família podia ser aristocrata e possuidora de grande fortuna. Podia ser uma família de duques ao longo de séculos e séculos, fossem quais fossem suas qualidades, talentos, caráter ou moralidade. Já nas modernas condições capitalistas, verifica-se o que foi tecnicamente denominado pelos sociólogos de mobilidade social. O princípio segundo o qual a mobilidade social opera, nas palavras do sociólogo, o economista italiano Vilfredo Pareto, é o da circulação de elite, circulação das elites. Isto significa que haverá sempre no topo da escada social pessoas ricas, politicamente importantes, mas essas pessoas, as elites, estão em contínua mudança. Isto se aplica perfeitamente a uma sociedade capitalista. Não se aplicaria a uma sociedade pré-capitalista de status. As famílias consideradas as grandes famílias aristocráticas da Europa permanecem as mesmas até hoje, ou melhor, são formadas hoje pelos descendentes de famílias que constituíam o escol na Europa há 8, 10 ou mais séculos. Os capetos de Bourbon, que por um longo período dominaram a Argentina, já eram uma casa real desde o século X. Reinavam sobre o território hoje chamado Ile-de-France, ampliando o seu reino a cada geração. Mas numa sociedade capitalista, há uma contínua mobilidade. Pobres que enriquecem e descendentes de gente rica que perdem a fortuna e se tornam pobres. Vi hoje, numa livraria de uma rua do centro de Buenos Aires, a biografia de um homem que viveu na Europa do século XIX e que foi tão eminente, tão importante, tão representativo dos altos negócios europeus naquela época, que até hoje, aqui neste país tão distante da Europa, encontram-se à venda exemplares da história de sua vida. Tive a oportunidade de conhecer o neto desse homem. Tem o mesmo nome do avô e conserva o direito de usar o título nobiliário que este, que começou a vida como ferreiro, recebeu 80 anos atrás. Hoje, esse seu neto é um fotógrafo pobre na cidade de Nova York. Outras pessoas pobres, naquela época em que o avô desse fotógrafo se tornou um dos maiores industriais da Europa, são hoje capitães de indústria. Todos são livres para mudar seu status. É isso que distingue o sistema de status do sistema capitalista de liberdade econômica, em que as pessoas só podem culpar a si mesmas se não chegam a alcançar a posição que almejam. O mais famoso industrial do século XX continua sendo Henry Ford. Ele começou com umas poucas centenas de dólares emprestados por amigos. E, em muito pouco tempo, implantou um dos mais importantes empreendimentos de grande vulto do mundo. E podemos encontrar centenas de casos semelhantes todos os dias. Diariamente, o New York Times publica longas notas sobre pessoas que faleceram. Lendo essas biografias, podemos deparar, por exemplo, com o nome de um eminente empresário que tenha iniciado a vida como vendedor de jornais nas esquinas de Nova York. Ou com outro que tenha iniciado como contínuo e, por ocasião de sua morte, era o presidente da mesma instituição bancária onde começara no mais baixo degrau da hierarquia. Evidentemente, nem todos conseguem alcançar tais posições. Nem todos querem alcançá-las.
Há pessoas mais interessadas em outras coisas. Para elas, no entanto, há hoje certos caminhos que não estavam abertos nos tempos da sociedade feudal, na época da sociedade de status. O sistema socialista, contudo, proíbe essa liberdade fundamental, que é a escolha da própria carreira. Mas condições socialistas há uma única autoridade econômica. Nas condições socialistas, há uma única autoridade econômica. E esta detém o poder de determinar todas as questões atinentes para a produção. Um dos traços característicos de nossos dias é o uso de muitos nomes para designar uma mesma coisa. Um sinônimo de socialismo e comunismo é planejamento. Quando falam de planejamento, as pessoas se referem evidentemente a um planejamento central, o que significa um plano único, feito pelo governo. Um plano que impede todo o planejamento feito por outra pessoa. Uma senhora inglesa, que é também membro da Câmara Alta, escreveu um livro intitulado Plan or No Plan, obra muito bem recebida no mundo inteiro, que significa o título desse livro. Ao falar de plano, a autora se refere unicamente ao tipo de planejamento concebido por Lenin, Stalin e seus sucessores. O tipo que determina todas as atividades de todo o povo de uma nação. Por conseguinte, essa senhora só leva em conta o planejamento central, que exclui todos os planos pessoais que os indivíduos possam ter. Assim sendo, seu título, Plan or No Plan, revela-se um logro, uma burla, uma mentira. A alternativa não está em plano central versus nenhum plano. Na verdade, a escolha está entre o planejamento total feito por uma autoridade governamental central e a liberdade de cada indivíduo para traçar seus próprios planos, fazer o próprio planejamento. O indivíduo planeja sua vida todos os dias, alterando seus planos diários sempre que queira. O homem livre planeja diariamente segundo suas necessidades. Dizia ontem, por exemplo, planejo trabalhar pelo resto dos meus dias em Córdoba. Agora, informado de que as condições em Buenos Aires são melhores, muda seus planos e diz: em vez de trabalhar em Córdoba, quero ir para Buenos Aires. É isso o que significa liberdade. Pode ser que ele esteja enganado, pode ser que a saída para Buenos Aires se revele um erro. Talvez as condições tivessem sido mais propícias em Córdoba, mas ele foi o autor dos próprios planos. Submetido ao planejamento governamental, o homem é como um soldado no exército. Não cabe a um soldado o direito de escolher sua guarnição, a praça onde vai servir. Cabe-lhe cumprir ordens. E o sistema socialista, como o sabiam e admitiam Karl Marx, Lenin e todos os líderes socialistas, consiste na transposição do regime militar a todo o sistema de produção. Marx falou de exércitos industriais e Lenin impôs a organização de tudo, o correio, as manufaturas e os demais ramos industriais, segundo o modelo de exército. Portanto, no sistema socialista, tudo depende da sabedoria, dos talentos e dos dons daqueles que constituem a autoridade suprema. O que o ditador supremo ou seu comitê não sabe, não é levado em conta. Mas o conhecimento acumulado pela humanidade em sua longa história não é algo que uma só pessoa possa deter. Acumulamos ao longo dos séculos um volume tão incomensurável de conhecimentos científicos e tecnológicos que se torna humanamente impossível a um indivíduo o domínio de todo esse cabedal, por extremamente bem dotado que ele seja. Toda a tecnologia da humanidade desenvolvida desde os primórdios até hoje não cabe a nenhum homem, nem nunca caberá. Acresce que os homens são diferentes, desiguais, e sempre o serão. Alguns são mais dotados em determinado aspecto, menos em outro. E há os que têm o dom de descobrir novos caminhos, de mudar os rumos do conhecimento. Nas sociedades capitalistas, o progresso tecnológico e econômico é promovido por esses homens, os empreendedores. Quando alguém tem uma ideia, procura encontrar algumas outras pessoas argutas o suficiente para perceberem o valor do seu achado. Alguns capitalistas que ousam perscrutar o futuro, que se dão conta das possíveis consequências dessa boa ideia, começarão a pô-la em prática. Outros, a princípio, poderão dizer: são uns loucos, mas deixarão de dizê-lo quando
constatarem que o empreendimento que qualificavam de absurdo ou loucura está florescendo e que toda a gente está feliz por comprar seus produtos. No sistema marxista, por outro lado, o corpo governamental supremo deve primeiro ser convencido do valor de uma ideia antes que ela possa ser levada adiante. Isso pode ser algo muito difícil, uma vez que o grupo detentor do comando, ou o ditador supremo em pessoa, tem o poder de decidir. E se essas pessoas, por razão de indolência, senilidade, falta de inteligência ou de instrução, forem incapazes de compreender o significado da nova ideia, o novo projeto não será executado. Podemos evocar exemplos da história militar. Napoleão era indubitavelmente um gênio em questões militares. Não obstante, viu-se certa feita diante de um grave problema. Sua incapacidade para resolvê-lo culminou na sua derrota e no subsequente exílio na solidão em Santa Helena. O problema de Napoleão podia se resumir a uma pergunta: como conquistar a Inglaterra? Para fazê-lo, precisava de uma esquadra capaz de cruzar o Canal da Mancha. Houve então pessoas que lhe garantiram conhecer um meio seguro de levar a cabo aquela travessia. Estas pessoas, numa época de embarcações à vela, traziam a novidade de barcos movidos a vapor. Mas Napoleão não compreendeu sua proposta. Depois houve o famoso Generalstab da Alemanha. Antes da Primeira Guerra Mundial, o Estado-Maior alemão era universalmente considerado insuperável em ciência militar. Reputação análoga tinha o Estado-Maior do General Foch na França. Mas nem os alemães, nem os franceses, que sob o comando do General Foch derrotaram posteriormente os alemães, perceberam a importância da aviação para fins militares. O Estado-Maior alemão declarava: a aviação é um mero divertimento, voar é bom para os desocupados. Do ponto de vista militar, só Zeppelins têm importância. E os franceses eram da mesma opinião. Mais tarde, no intervalo entre as duas guerras mundiais nos Estados Unidos, um general se convenceu de que a aviação seria de extrema importância na guerra que se aproximava. Mas todos os peritos do país pensavam o contrário. Ele não conseguiu convencê-los. Sempre que tentamos convencer um grupo de pessoas que não depende diretamente da solução de um problema, o fracasso é certo. Isso se aplica também aos problemas não econômicos. Muitos pintores, poetas, escritores e compositores já se queixaram de que o público não reconhecia sua obra, o que os obrigava a permanecerem na pobreza. Não há dúvida de que o público pode ter julgado mal, mas quando promulgam que o governo deve subsidiar os grandes artistas, pintores e escritores, esses artistas estão completamente errados. A quem deveria, a quem deveria o governo confiar a tarefa de decidir se determinado estreante é ou não de fato um grande pintor? Teria de se valer da apreciação dos críticos e dos defensores de história da arte, que, sempre voltados para o passado, até hoje deram raras mostras de talento no que tange para a descoberta de novos gênios. Essa é a grande diferença entre um sistema de planejamento e um sistema em que é dado a cada um planejar e agir por conta própria. É verdade, obviamente, que grandes pintores e grandes escritores suportaram muitas vezes situações de grande penúria, de extrema penúria. Podem ter tido êxito em sua arte, mas nem sempre em ganhar dinheiro. Van Gogh foi, por certo, um grande pintor. Teve de sofrer agruras insuportáveis e acabou por se suicidar aos 37 anos de idade. Em toda sua existência, vendeu apenas uma tela comprada por um primo. Afora essa única venda, viveu do dinheiro do irmão, que apesar de não ser artista nem pintor, compreendia as necessidades de um pintor. Hoje não se compra um Van Gogh por menos de 100 ou 200 mil dólares, naquela época. No sistema socialista, o destino de Van Gogh poderia ter sido diverso. Algum funcionário do governo teria perguntado a alguns pintores famosos, a quem Van Gogh seguramente nem sequer teria considerado artistas, se aquele jovem, um tanto louco ou completamente louco, era de fato um pintor que valesse a pena subsidiar. E com toda certeza eles teriam respondido: não, não é um pintor, não é um artista, não passa de uma criatura que desperdiça tinta. E o teriam enviado a trabalhar numa indústria de laticínios ou para um hospício. Todo esse entusiasmo pelo socialismo manifestado pelas novas gerações de pintores, poetas, músicos, jornalistas, atores, baseia-se, portanto, numa ilusão. Refiro-me a isso porque esses grupos estão entre os mais fanáticos defensores da concepção socialista.
Quando se trata de escolher entre o socialismo e o capitalismo como sistema econômico, o problema é um tanto diferente. Os teóricos do socialismo jamais suspeitaram que a indústria moderna, justamente com todos os processos do moderno mundo dos negócios, se basearia no cálculo. Os engenheiros não são, de maneira alguma, únicos a planejarem com base em cálculos. Também os empresários são obrigados a fazê-lo. E os cálculos do homem de negócio se baseiam todos no fato de que, na economia de mercado, os preços em dinheiros dos bens não só informam o consumidor, como fornecem ao negociante informações de importância vital sobre os fatores de produção. Porquanto o mercado tem por função primordial determinar não só o custo da última parte do processo de produção, mas também o dos passos intermediários. O sistema de mercado é indissociável do fato de que há uma divisão mentalmente calculada do trabalho entre os vários empresários que disputam entre si os fatores de produção, as matérias-primas, as máquinas, os instrumentos, e o fator humano de produção, ou seja, os salários pagos à mão de obra. Esse tipo de cálculo que os empresários realizam não pode ser feito se ele não tem os preços fornecidos pelo mercado. No instante mesmo em que se abolir o mercado, e é o que os socialistas gostariam de fazer, ficariam inutilizados todos os cômputos e cálculos feitos pelos engenheiros e tecnólogos. Os tecnólogos podem continuar fornecendo grandes números de projetos, que, do ponto de vista das ciências naturais, podem ser todos igualmente exequíveis. Mas são os cálculos baseados no mercado, realizados pelo homem de negócios, que são indispensáveis para se determinar qual desses projetos é o mais vantajoso do ponto de vista econômico. O problema de que estou tratando é a questão fundamental do cálculo econômico capitalista em contraposição ao que se passa no socialismo. O fato é que o cálculo econômico, e por conseguinte todo o planejamento tecnológico, só é possível quando existem preços em dinheiro, não só para bens de consumo, como para os fatores de produção. Isso significa que é preciso haver um mercado para todas as matérias-primas, todos os artigos semiacabados, todos os instrumentos e máquinas e todos os tipos de trabalho de serviços humanos. Quando se descobriu esse fato, os socialistas não souberam reagir adequadamente. Por 150 anos tinham afirmado: todos os males do mundo advêm da existência de mercados e de preços de mercado. Queremos abolir o mercado e, com ele, é claro, a economia de mercado, substituindo-a por um sistema sem preços e sem mercados. Queriam abolir o que Marx chamou de caráter de mercadoria, das mercadorias e do trabalho. Confrontados com esse novo problema econômico, que não existe nada que possa existir fora de um livre mercado, os teóricos do socialismo, sem respostas, acabaram por concluir: não aboliremos o mercado por completo, faremos de conta que existe um mercado, como as crianças quando brincam de escolinha. A questão é que todos sabem, as crianças, quando brincam de escolinha, não aprendem coisa alguma. É só uma brincadeira, uma simulação, e se pode simular muitas coisas. Este é um problema muito difícil e complexo, e para analisá-lo em toda a sua amplitude, seria necessário um pouco mais do tempo do que tenho aqui. E aqui eu convido vocês. Essa é a constatação que ele convida vocês a fazerem o curso do Ação Humana, que está no nosso YouTube. Aqui onde vocês estão vendo este curso das 6 lições, tem o curso do Ação Humana, onde é explicado tintim por tintim por que é impossível o socialismo. Explaneio em detalhes em meus escritos. Em 6 palestras, não posso empreender uma análise de todos os seus aspectos. Assim sendo, quero sugerir-lhes, caso estejam interessados no problema básico de impossibilidade do cálculo e do planejamento no socialismo, a leitura do meu livro Human Action, Ação Humana, que hoje já tem um livro de guia de estudos do Ação Humana em português. E está tudo isso feito numa grande obra em vídeo aqui no YouTube, encontrável em espanhol em excelente tradução. Mas leiam também outros livros, como o do economista norueguês Tarek Hoff, que escreveu sobre o cálculo econômico. E se não quiserem ser unilaterais, recomendo a leitura do livro socialista mais respeitado sobre o assunto, da autoridade do eminente economista polonês Oscar Lange, que foi por algum tempo professor numa universidade americana. Tornou-se depois embaixador da Polônia, voltando posteriormente para o seu país. Provavelmente me perguntarão: e a Rússia? Como enfrentam os russos esses problemas? Nesse caso, a questão muda de figura.
Os russos gerem seu sistema socialista no âmbito de um mundo em que existem preços para todos os fatores de produção, para todas as matérias-primas, para tudo, porque eles viviam com mundos capitalistas ao seu redor. Os agentes da KGB eram obrigados a passar as relações de preços de todas as coisas para eles. Por conseguinte, podem utilizar em seu planejamento os preços do mercado mundial. E visto que há certas diferenças entre as condições reinantes da Rússia e as reinantes nos Estados Unidos, frequentemente o resultado é que, para os russos, parece justificável e aconselhável, de seu ponto de vista econômico, algo que para os americanos absolutamente não se justificaria economicamente. A experiência soviética, ou experimento, como foi chamada, não prova coisa alguma. Já sabia-se que mais hora menos hora aquilo ia empobrecendo e caindo. Nada revela sobre o problema fundamental do socialismo, o problema do cálculo. Mas teríamos razões para caracterizá-la como experiência? Não creio que, no campo da ação humana e da economia, possamos ter algo que se assemelhe a um experimento científico. Não se pode fazer experimentos de laboratório no campo da ação humana, porque um experimento científico requer a réplica de um mesmo procedimento sob diversas condições, ou a manutenção das mesmas condições acompanhadas da criação de talvez um único fator, da mudança de um único fator, de uma única variável. Por exemplo, se injetarmos num animal canceroso um medicamento experimental, o resultado pode ser o desaparecimento do câncer. Podemos testar isso em vários animais da mesma raça, portadores da mesma doença. Se tratarmos parte deles com um novo método e não tratarmos outros, poderemos comparar os resultados. Ora, nada disso é viável no campo da ação humana. Não há experimentos de laboratório nesse plano. E aqui, essa prova também é dada quando se trata das estatísticas no âmbito da ação humana, muito bem consolidado no livro Ação Humana de Mises. No curso do Ação Humana, a gente aprende muito mais do que economia austríaca. Aprende muito mais. A chamada experiência soviética mostra tão somente que o padrão de vida da Rússia soviética é incomparavelmente inferior ao padrão americano, pelo menos pelo país mundialmente reputado o paradigma de capitalismo dos americanos. Então, a chamada experiência soviética mostra tão somente que o padrão de vida na Rússia soviética é incomparavelmente inferior ao padrão alcançado pelo país mundialmente reputado o paradigma de capitalismo, os Estados Unidos. Se dissermos isto a um socialista, ele certamente contestará: as coisas na Rússia estão correndo maravilhosamente bem. E nós responderemos: podem estar maravilhosas, mas o padrão de vida é, em média, muito baixo. Então ele retrucará: sim, mas lembre o quanto os russos sofreram com os czares e a terrível guerra que tivemos de enfrentar. Não quero discutir se esta é uma má ou boa explicação. Mas quando se nega que as condições tenham sido as mesmas, nega-se ao mesmo tempo que tenha havido uma experiência. O que se deveria afirmar, e seria muito mais correto, é: o socialismo na Rússia não ocasionou, em média, uma melhoria das condições do homem comparável com a melhoria das condições verificada no mesmo período nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quase toda semana tem-se notícia de um novo invento, de um aperfeiçoamento. Muitos aperfeiçoamentos foram gerados no mundo empresarial, porque milhares e milhares de industriais estão empenhados, noite e dia, em descobrir algum novo produto que satisfaça o consumidor, ou seja, de produção menos dispendiosa, ou seja, melhor e menos oneroso que os produtos já existentes. Não é o altruísmo que os move, é o seu desejo de ganhar dinheiro e o efeito que o padrão de vida se elevou, e o efeito que o padrão de vida se elevou nos Estados Unidos a níveis quase miraculosos quando confrontados às condições reinantes há 50 ou 100 anos atrás. Mas na Rússia soviética, onde esse sistema não vigora, não se verifica um desenvolvimento comparável. Assim, os que nos recomendam a adoção do sistema soviético estão inteiramente equivocados. Há mais uma coisa a ser mencionada. O consumidor americano, o indivíduo, é tanto um comprador como um patrão. Ao sair de uma loja nos Estados Unidos, é comum vermos um cartaz com os seguintes dizeres: gratos pela preferência, volte sempre. Mas ao entrarmos numa loja de um país totalitário, seja a Rússia de hoje, seja a Alemanha de Hitler, seja o Brasil de agora, o gerente, o funcionário público nos dirá: agradeça ao grande líder que lhe está proporcionando isso, e se você brigar comigo, vai preso. Nos países socialistas, ao invés de ser o vendedor,
É o comprador que deve ficar agradecido. Não é o cidadão quem manda. Quem manda é o Comitê Central, o Gabinete Central, o Supremo Tribunal Federal. Estes comitês, os líderes, os ditadores, são supremos. São supremos. Ao povo cabe simplesmente obedecer-lhes. E assim nós encerramos o segundo dia de palestras. Para terminar essa aula, gostaria que vocês entendessem. Dentro do Ação Humana, dentro da parte 5 do livro que trata isso, são dois pequenos capítulos, pequenos, são dois grandes capítulos em conteúdo, mas que refutam o socialismo de forma inconteste. Porque refutar o socialismo é muito fácil. Agora, a parte mais difícil é as pessoas entenderem que o Brasil hoje é um socialismo escondido e que todo intervencionismo nos leva para essa condição. E é por isso que eu já convido vocês a ficarem muito atentos para quando chegar a próxima aula sobre o intervencionismo. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e não deixem de colocar na agenda de vocês aquela vontade de fazer o curso de Economia Austríaca, o curso do Ação Humana, que está aqui no nosso site. Muito obrigado.